Vice-presidente Geraldo Alckmin falando agora em Brasília sobre o tarifaço contra o Brasil. Vamos acompanhar. 16 de maio. Foi confidencial esse documento, mas não tivemos resposta até hoje. Então, ontem, assinei com o chanceler Mauro Vieira um documento já entregue ao secretário Howard Lutnick e ao embaixador Greer, do USTR, pedindo uma resposta, que era o documento que foi encaminhado para a negociação, para se buscar ir uma solução. Então, estamos aguardando, então, resposta a esse documento. Presidente, a reunião de agora à tarde tem atores de grandes empresas, Amazon, Coca-Cola, muito se fala também nos bastidores, queria ouvir o senhor sobre também o pensar do governo de que essa pode ser uma frente importante, não do ponto de vista de pressão, mas de diálogo mesmo com os Estados Unidos através dessas grandes empresas que são americanas. Nós queremos trabalhar unidos com empresários, trabalhadores, todo mundo unido para resolver essa questão. E as empresas têm um papel importante, tanto as brasileiras, que aliás tem empresa brasileira que tem indústria nos Estados Unidos, quanto as empresas americanas. A General Motors comemorou esse ano, participei do seu centenário, 100 anos. A Johnson & Johnson tem 90 anos. A Caterpillar tem 70 anos. Muitas delas exportam para os Estados Unidos. Se o Brasil é o segundo país do mundo com maior déficit, os Estados Unidos, o segundo maior superávit que eles têm é com o Brasil. Se cai o comércio, eles vão perder. Quer dizer, nos poucos países que eles têm um superávit importante. Então, não tem lógica, né? Então, por isso, o empenho para resolver. Presidente, queria, por favor, que o senhor comentasse um pouco sobre a investigação comercial que foi aberta pelos Estados Unidos ontem. E aproveitando, já fazer uma pergunta, porque negociação pressupõe também concessões recíprocas. O Brasil pretende fazer alguma concessão do ponto de vista comercial, em termos de exportação de etanol, ou outros pontos até que foram colocados nessa investigação aberta pelos americanos? Olha, primeiro sobre a investigação, a seção 301, não é a primeira vez que é feita uma abertura de investigação. Isso já foi feito anteriormente, o Brasil respondeu e o assunto foi encerrado. Dessa vez, o Brasil vai explicar. Você questionar desmatamento, mas o desmatamento está em queda. Aliás, o Brasil é um exemplo hoje para o mundo. Nós temos a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica. O Brasil tem empenho em reduzir o desmatamento, a meta é desmatamento ilegal zero e recompor a floresta com o Fundo do Clima. Nós fomos um dos primeiros países do mundo a ter mercado regulado de carbono, lei do combustível do futuro. Dia 1º de agosto agora entra em vigência o etanol a 30% para ajudar a questão do meio ambiente, o biodiesel a 15%, o mundo não tem isso. Energia elétrica, 85% renovável. Então, depois PIX. O PIX é um modelo, é um sucesso. Propriedade intelectual, o INPI, estava levando 7 anos para registrar uma patente. Nós reduzimos para 6, para 5, para 4. No final do ano deve chegar a 3 e o ano que vem 2 anos, que é o padrão internacional. Então, isso nós vamos explicar, não tem nenhum problema. O que nós precisamos resolver é a questão tarifária, porque ela não se justifica, né, neste patamar. E é um perde-perde. E aí não pode o interesse de alguns se contrapor ao interesse coletivo, o interesse de todos. Presidente, sobre a carta de 16 de maio, para quem foi endereçado em Washington, e vocês têm certeza que eles receberam esse documento? Olha, foi endereçada ao Howard Lutnick e ao embaixador Greer. Tanto receberam que no dia 4 de julho, agora, 10 dias atrás, aliás, dia até de feriado nos Estados Unidos, teve trabalho. As equipes técnicas estavam trabalhando, conversando, dialogando, procurando acertar questões setoriais, até o dia 4. Em cima da proposta que foi feita na carta?
até questões que não estavam na carta. Mas nós fizemos um conjunto de propostas que eu não vou detalhar, porque ela foi confidencial, mas que foi encaminhada e não teve resposta. E aí o Brasil não fez um follow-up dessa carta? Ficou esperando? Não, tanto fizemos que até o dia 4 de julho teve reunião técnica entre os representantes dos Estados Unidos e do Brasil. Presidente, com relação aos empresários de ontem, eles apresentavam uma alternativa como sendo a prorrogação, a tentativa de prorrogar as tarifas. Hoje, os empresários com quem o senhor conversou também, se reuniu, falaram algo sobre isso? Usam isso como alternativa? Olha, o que eu tenho ouvido, e acho que esse é um pensamento comum do presidente Lula e dos empresários aqui envolvidos, do setor industrial, do agro, serviços, comércio. Nós queremos negociação, é urgente. O bom é que se resolva aí nos próximos dias. Se houver necessidade nessa negociação de prorrogar, não vejo problema. Agora, o importante era resolver, quer dizer, você buscar aí uma solução. Esse é o sentimento geral e um sentimento de que, olha, vamos trabalhar juntos. As empresas americanas também estão preocupadas. Aliás, não só a empresa, mas o próprio cidadão. Amanhã vai encarecer o café, o suco de laranja, enfim, carne, produtos que o Brasil vende para os Estados Unidos. Mas eu queria que vocês ouvissem o presidente da Anshan, o Abraão. Obrigado, presidente. Boa tarde. Bem, a Anshan é uma entidade que há mais de 100 anos promove o comércio e os investimentos entre Brasil e Estados Unidos. Nós temos mantido um diálogo muito construtivo com o governo brasileiro e hoje tivemos a oportunidade de dar continuidade a esse diálogo, trazer aqui a visão concreta de várias empresas sobre como elas avaliam o impacto dessas medidas para suas operações. Hoje existem quase 10 mil empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos, que criam 3 milhões e 200 mil empregos aqui no Brasil. Essa é uma relação muito importante para o Brasil, assim como é uma relação muito importante para os Estados Unidos, para a economia americana, e o nosso desejo, que é um sentimento, acho que unânime no setor empresarial aqui no Brasil, é de se buscar a construção de uma solução negociada entre os dois governos e que aconteça de maneira a impedir um aumento tarifário que teria impactos muito severos para a economia brasileira e também para a economia americana, e nós esperamos que essa seja a via que aconteça, e no setor empresarial brasileiro e americano tem buscado contribuir com o governo brasileiro e contribuir também do lado americano, trazendo essas suas percepções. A nota que foi mencionada pelo presidente, publicada ontem pela AmCham e pela US Chamber, olhando a perspectiva americana, é um exemplo nesse sentido. Presidente, falando da perspectiva americana, o presidente Donald Trump, na carta dele, ele cita os problemas jurídicos do Brasil na visão dele, fala de uma perseguição, caça de custos contra o Bolsonaro. Eu queria saber se as empresas americanas também veem dessa forma nas conversas que você tem com elas, se elas também têm algum tipo de medo com relação à segurança jurídica do Brasil. As empresas atuam no marco econômico comercial e a discussão que nós temos buscado fazer tem sido dentro do âmbito econômico comercial, onde há interesses muito importantes de ambos os lados e onde nós entendemos que há espaço para se encontrar uma convergência e se resolver economicamente, comercialmente essa situação. Presidente Alckmin, os Estados Unidos estão dando alguma abertura de negociação e o presidente Lula estaria disposto a fazer uma ligação para Trump? Nós mandamos o documento, foi entregue hoje cedo. Então, vamos aguardar. Estamos aí, a nossa disposição é de rever essa questão tarifária. Obrigado. O senhor acredita que há espaço? Obrigada, gente. A gente acompanhou aí, então, a entrevista coletiva do vice-presidente Geraldo Alckmin. Também falou ali o presidente da AmCham no Brasil, a Câmara Americana de Comércio, Abrão Neto. Alckmin reforçou ali que o governo segue na busca de uma negociação com os Estados Unidos, né? Tem dialogado aí com autoridades políticas e empresariais, está fazendo isso agora à tarde. A própria AmCham acabou de participar de uma reunião
com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Alckmin repetiu ali que o governo brasileiro enviou ao governo americano no dia 16 de maio desse ano uma carta que tinha ali propostas de negociação, né? Tinha vamos dizer, uma minuta para negociação entre Brasil e Estados Unidos e que essa carta jamais foi respondida. E agora o governo brasileiro está cobrando exatamente uma resposta da Casa Branca. A gente vai falar agora com o nosso repórter Eduardo Gayer. Ele acompanhou a entrevista coletiva do vice-presidente Geraldo Alckmin agora há pouco. O Gayer, inclusive, fez ali uma pergunta para o vice-presidente em relação à negociação em si, se o Brasil está disposto a ceder. Existem vários pontos aí em que os Estados Unidos cobram uma negociação brasileira. Um desses pontos diz respeito ao etanol. Os Estados Unidos tentam aumentar o acesso do etanol americano ao mercado brasileiro. Existe uma proteção aqui, existe uma tarifa à importação do etanol. Esse é um dos pontos cobrados pelos Estados Unidos. O Gayer apresentou exatamente esse ponto para o vice-presidente Geraldo Alckmin. Vamos lá então para Brasília agora ao vivo. Eduardo Gayer acompanhou então a coletiva do vice-presidente Geraldo Alckmin e volta agora com mais informações. Boa tarde para você, Gayer. Oi, Turci, boa tarde então para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos aqui desmobilizando no MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, após a coletiva de imprensa do vice-presidente Geraldo Alckmin, que lidera as negociações junto aos Estados Unidos após esse tarifaço prometido por Donald Trump ao Brasil. O vice-presidente fez uma reunião hoje com a ANCHAM, que é a Câmara de Comércio entre Brasil e Estados Unidos, e voltou a dizer que o caminho é de negociação. O vice-presidente, olha só, afirmou que o momento é de trabalhar unido com empresários e trabalhadores. O vice-presidente também esteve hoje com centrais sindicais. Em relação à investigação que foi aberta pelos Estados Unidos em relação às práticas comerciais do Brasil, o vice-presidente se limitou a dizer que não é a primeira vez que uma investigação como essa acontece, que ele vai explicar tudo para os Estados Unidos ao longo dos próximos dias e saiu em defesa das práticas comerciais aqui do Brasil. O que eu perguntei a ele e ele não respondeu é se o Brasil pretende fazer concessões, porque negociação em tese pressupõe concessões recíprocas dos dois lados. E o que nós não sabemos até agora é se o Brasil pretende ceder em algum ponto aos Estados Unidos, por exemplo, a questão do etanol, que é um ponto bastante delicado dentro da Casa Branca. O governo Trump se incomoda muito com a quantidade de etanol que é vendido para os Estados Unidos. Então, isso ainda não há uma clareza de quanto o Brasil pretende abrir mão da sua política comercial em nome de um acordo comercial com os Estados Unidos. Alckmin reforçou que o Brasil chegou a enviar uma carta aos Estados Unidos lá atrás, defendendo um acordo comercial, colocando os pontos que poderia haver para esse acordo sair do papel. Ele não revelou quais pontos porque a carta é confidencial, mas o governo Trump não deu nenhuma resposta ao governo brasileiro. Daqui para frente, o que acontece é que uma nova carta foi despachada hoje pelo vice-presidente, que assina em conjunto com o ministro Mauro Vieira das Relações Exteriores, propondo a retomada, portanto, das negociações sobre o acordo comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, e também já dizendo de antemão que o Brasil considera inadmissível os termos que as coisas têm sido colocadas. Volto com você, Turci. O Gayer, a gente vem acompanhando ao longo dessas reuniões que começaram ontem, a gente falou de todas elas aqui no Radar, né, e seguem hoje com outros grupos, outras autoridades, mas um discurso muito alinhado de todo mundo, não só do governo, mas das partes que participam também, no sentido de que é preciso negociar, é preciso conversa, é preciso trazer a discussão estritamente para a pauta comercial, evitar a pauta ideológica. No entanto, ao mesmo tempo, o governo se mobilizou rapidamente para regulamentar a lei da reciprocidade. O governo vem tratando essa lei realmente como um último recurso, algo para ter sobre a mesa até como um instrumento de pressão, mas que a ideia não é entrar nessa seara, não é radicalizar nesse ponto agora? Com toda certeza, Turci, essa lei da reciprocidade foi regulamentada pelo governo federal até como forma de ter uma última cartada, um último arsenal para colocar à mesa. Agora, o que nós já sabemos é que não há previsão de fazer uma retaliação total e horizontal, ou seja, aplicar as tarifas de maneira
espelhada, 50% também para os Estados Unidos, porque isso seria prejudicial, inclusive, para as empresas brasileiras que dependem das importações americanas. Por exemplo, hoje cedo, o Geraldo Alckmin recebeu aqui em uma das reuniões o setor de software. É um setor que depende muito de peças importadas dos Estados Unidos. Então, fazer uma retaliação de 50% sobre todos os produtos americanos iria encarecer demais essa indústria aqui no Brasil e isso, claro, iria contra o governo federal. Então, uma retaliação, se vier, com base, inclusive, na lei da reciprocidade já regulamentada, seria no sentido de fazer uma retaliação mais pontual sobre determinados produtos, determinados setores e não de maneira generalizada. Mas o que o governo quer mesmo daqui para frente, ao longo dos próximos dias, é sensibilizar a opinião pública e os empresários americanos de que esse tarifaço vai ser ruim não só para o Brasil, mas também para os americanos, para as empresas americanas que vão precisar pagar mais pelos produtos. Então, se o Brasil deixar de vender carne para os Estados Unidos ou vender carne mais cara, o sanduíche daquela rede famosa de restaurantes vai ficar mais caro. Se o Brasil não entregar o café para os Estados Unidos ou entregar de maneira mais cara, o café do americano vai ficar mais caro. E é por isso que o governo brasileiro tem se mobilizado. O ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, já publicou artigo em jornais americanos em defesa da posição do governo brasileiro. É esperado que nos próximos dias uma comitiva da Comissão de Relações Exteriores do Senado vá aos Estados Unidos para contrapor os argumentos que têm sido utilizados pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro lá em solo americano. Então, a ideia do governo, de fato, é tentar sensibilizar a opinião pública americana, tanto os cidadãos como os empresários propriamente ditos, para reverter esse tarifaço. Ou seja, contam com os empresários, e é por isso que a Anshan esteve aqui, para pressionar a Casa Branca junto ao governo brasileiro por uma reversão dessa tarifa de 50% que está prometida para o dia 1º de agosto em diante, Turci. Inclusive, foi bem nessa linha a fala do presidente da Anshan, o Abrão Neto, que se pronunciou logo após o vice-presidente também, né, Gayer? Quer dizer, toda empresa brasileira que vende para os Estados Unidos tem uma contraparte, tem um outro lado lá, tem quem está comprando o produto brasileiro lá e, evidentemente, vai sofrer também esse impacto. Quer dizer, as empresas brasileiras, os empresários brasileiros já estão acionando essas suas contrapartes americanas para que elas sirvam também como um instrumento de pressão, de demonstração junto à Casa Branca de que o impacto bate lá também. Exatamente, o impacto bate lá e bate no bolso do americano. E até é curioso ver curioso ver essa pressão do governo do presidente Trump, sendo que ele mesmo pressiona por corte de juros por parte do Fed. Ou seja, se ele faz uma política que é inflacionária para os Estados Unidos, isso vai demandar mais juros e não menos juros. Então, há um certo contrassenso que é colocado, inclusive, pelos próprios empresários americanos e que isso vai ser apresentado ao longo dos próximos dias para os assessores próximos ao líder da Casa Branca. Os empresários americanos têm, sim, muita entrada junto à Casa Branca e isso pode ser revertido ao longo dos próximos dias, pelo menos essa é a expectativa, até porque já houve uma experiência semelhante com outros acordos comerciais que Donald Trump foi praticamente obrigado a fechar nos últimos meses, Turci. Ô, Gayer, a gente vem notando que, além dessa incerteza toda, que acaba paralisando muitos negócios, né, dificultando contratos de seguirem adiante ou até paralisando mesmo novos contratos, e provocando também muita dúvida em relação a contratos já vigentes e que estão com mercadoria, por exemplo, para embarcar para os Estados Unidos, já há um impacto real, né? A gente trouxe ontem aqui no Radar, por exemplo, os produtores de carne bovina do Mato Grosso do Sul parando uma parte da produção, parando uma parte do abate de animais lá, porque, senão, se de fato essa tarifa permanecer, eles vão ter um estoque de carne bovina que vai acabar não sendo vendido para os Estados Unidos e que vai perecer, né? Mercadoria perecível. Você aí nos bastidores dessas reuniões em Brasília está cruzando também, além dos políticos, com muitos empresários. Você vem sentindo da parte deles, você vem acompanhando da parte deles também esses relatos sobre a angústia que esse momento traz, a dificuldade de o que fazer com os negócios, como prosseguir num momento como esse em que não se sabe o que vai ser o dia de amanhã, se a gente vai ter essa tarifa proibitiva ou se algo vai mudar? Com toda certeza, o presidente da Abra Frutas, que é o Guilherme Coelho, inclusive estava relatando esse temor em relação à manga, porque a manga brasileira vai ser colhida por agora, a safra está chegando, e se essa manga não for para os Estados Unidos, para onde que ela vai ser vendida? Não dá tempo, não tem tempo hábil para abrir novos mercados até o dia 1º de agosto, porque
tudo isso já é contado, a manga já é vendida antes dela ser colhida. Então, se não vai para os Estados Unidos, vai para onde? Não tem como abrir mercado a tempo. Se ficar aqui dentro do Brasil, vai ter um choque de oferta. Choque de oferta faz o preço ir lá para baixo. O presidente da Abrafrutas falou em risco de colapso nesse setor, nessas vendas de manga, porque o preço ia ficar muito lá embaixo mesmo e ia penalizar demais o produtor. Então, tudo é muito encadeado, Turci, e os empresários estão, sim, muito preocupados com os impactos desse tarifaço aqui no Brasil, porque, tudo bem, a tarifa é cobrada na entrada nos Estados Unidos, mas como vai encarecer o preço, a demanda tende a cair. E se a demanda tende a cair, pode ter um problema de oferta, e oferta mexe diretamente em preço. Então, tem, sim, uma preocupação muito grande dentro do setor privado, o que pode acontecer nos próximos dias, e é por isso que há uma urgência pedida por praticamente todos os empresários ao governo brasileiro para tentar, se não uma negociação até o dia 31 de julho, uma extensão do prazo para mais 90 dias. Ontem, Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, falou que não, que o governo não trabalhava com esse cenário. Hoje, na coletiva, nós já vimos que ele mesmo disse, olha, se não der tempo de resolver até o dia 1º de agosto, podemos estender, não vejo problema nisso. Foi essa frase utilizada pelo vice-presidente, um sinal de que pode, de fato, não dar tempo de resolver tudo até 1º de agosto. Nosso repórter Eduardo Gayer, que já tem brilho próprio e não é pouco, recebeu ainda o reforço do brilho do sol para essa entrada ao vivo, ali na correria toda, no desmonte dos equipamentos, na saída da imprensa da sala onde foi a entrevista coletiva, se posicionou ali, acabou que o sol atravessou uma fresta, ficou dividindo o brilho do Gayer durante essa entrada ao vivo, mas Gayer, o seu brilho foi muito maior. Muito obrigado por essa participação, daqui a pouco a gente volta com você com mais informações.